Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula, esse pilar, na verdade, né, onde a gente vai conversar sobre os clientes. Falamos bastante sobre o produto no pilar passado, entendemos como produzir um produto e agora a gente vai entender como se comportar, como entender o nosso cliente. E aí a gente vai dividir ele em algumas partes. Primeiro a gente vai entender como criar uma persona, o que é uma persona, como desenvolver essa persona para chegar lá mais próximo possível ao público que está consumindo o nosso conteúdo. E aí o segundo passo, a gente vai conhecer um pouco os níveis de consciência que tem essas pessoas e como fazer com que essas pessoas se aqueçam, né? Cheguem no nível de consciência que seja o nível de consciência que a gente quer que o cliente esteja. Para isso a gente tem que saber muito bem quem que ele é, mapear essa persona e aí entender os níveis de consciência. E nesse pilar nós também vamos falar sobre algumas nomenclaturas muito importantes para a gente entender sobre o cliente, que vai fazer toda a diferença no jogo que a gente está jogando. E por último, a gente vai saber os tipos de cliente. Essa aula dos tipos de cliente vai virar a chave, vai fazer toda a diferença no negócio para fazer com que o negócio amadureça. Vocês vão ver que vai ser transformador. E aí, para começar essa parte sobre o cliente, a gente tem que entender que o cliente ele tem duas necessidades. Todas as pessoas, não só os clientes, né, mas todas as pessoas do mundo têm duas necessidades. Primeiro, são as necessidades universais, aquela que todo mundo tem. E segundo, são as necessidades específicas. Cada tipo de cliente ou cada tipo de negócio, ele vai suprir as necessidades específicas de cada cliente. E é agora que a gente vai ver quais são as necessidades universais e quais são as necessidades específicas. E quando nós falamos de necessidades universais, eu gosto muito de utilizar esse exemplo que a administração utiliza bastante da pirâmide de Maslow, né? Abraham Maslow foi um psicoterapeuta que estudou o comportamento humano. E aí esse comportamento humano ele foi direcionado para a parte da administração, onde é muito utilizado, e poucas pessoas utilizam ele para poder entender o cliente, mas vocês vão ver que isso aqui é uma ferramenta muito poderosa, isso aqui é o ouro que tem aqui. Porque Maslow ele descobriu que existem padrões de comportamentos, assim como eu vou mostrar para vocês lá na aula de arquétipos sobre Jung, que Jung também descobriu padrões de comportamento. Maslow ele separou esses padrões de comportamento em escalas de necessidades do ser humano. E quando você entende a pirâmide de Maslow, você começa a entender o nível de consciência que a pessoa está e você consegue negociar muito mais fácil com essa pessoa. E aí eu vou pedir para você prestar bastante atenção agora, porque vai fazer toda a diferença no nosso jogo, que a gente vai jogar aqui o jogo da vida, né? Porque o que acontece? A base da pirâmide, elas são as necessidades fisiológicas. Todo ser humano, ele tem essa necessidade fisiológica, que é se alimentar, tomar água, fazer xixi, fazer cocô, fazer essas necessidades fisiológicas mesmo. Pensa lá no bebezinho. Quando o bebê acabou de nascer, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Ele tem que chorar para conseguir alimento, para conseguir se sentir aquecido, porque senão ele vai morrer. Então, ele tem que ter as necessidades dele fisiológicas satisfeitas. Depois que ele já conseguiu o alimento, que ele já sabe que se ele chorar, ele vai ter comida. Se ele já está quentinho, já está tudo tranquilo, qual que é o próximo passo? Ele vai ter que se sentir seguro. Então já pensa uma criança um pouquinho maior, pensa ele lá em uns 3 anos, ele vai querer se aproximar dos pais, porque o pai e a mãe ele vai proporcionar segurança para essa pessoa. Pensa da seguinte maneira, você do jeito que você está agora, você é um adulto, está vivendo a sua vida. Sofre um acidente de carro, está preso lá nas ferragens. Qual que é a sua primeira coisa que você precisa fazer? Respirar. Tudo que você quer é o quê? É parar com aquele sangramento que tem, é poder fazer com que as suas necessidades fisiológicas sejam satisfeitas. Pensa, você é o cara mais importante da Bolsa de Valores. Tem tudo, conseguiu todo tipo de realização. Vai valer alguma coisa se você não tem as suas necessidades fisiológicas satisfeitas? Ou então você está muito doente, né? Você conquistou tudo que você queria na sua vida e ficou muito doente, ficou sem saúde. E aí você está lá no hospital, na cama de hospital.
tudo aquilo que você fez vai valer do quê? Não vai valer de nada. Por quê? Porque as suas necessidades fisiológicas, físicas ali, elas não estão sendo satisfeitas. A partir do momento que você conseguiu satisfazer as suas necessidades fisiológicas, você vai para o próximo passo, que é o quê? Se sentir seguro. Então, a partir do momento que você se sente seguro, você vai para o próximo nível, que seria daí a fase do afeto, a fase da aceitação social. É aquela fase onde você precisa que as outras pessoas te encorajam para fazer as coisas, a opinião das outras pessoas te importam muito, elas fazem muita diferença para você. E depois que eu explicar toda essa pirâmide, você vai ver por que é importante entender essa fase do afeto, entender essa fase que as pessoas precisam de aceitação, elas estão muito ligadas ao que os outros têm, sabe? Vou dar um exemplo. Você já deve ter visto aí propagandas de um cara com um super carro, numa casona, e daí ele fala, vem aqui, vem fazer o meu curso, não sei o que, arrasta para cima que você vai saber como que andar nesse carro e como ter essa casa em poucos dias. O que a pessoa onde ela está buscando isso aí? Ela sabe que 90% dos brasileiros estão na fase do afeto, que é essa fase onde eles querem mostrar para os outros uma coisa que às vezes eles não são, que eles não têm, e isso faz o quê? Faz com que essas pessoas consigam capturar essa grande massa de pessoas e vender muito curso. Qual que é a estratégia que ele utilizou aqui? Utilizou de pegar as pessoas que estão lá na fase do afeto, entregar para elas o que elas querem, né? Não o que elas precisam, mas o que elas querem. Elas querem ver isso. E aí elas acabam sendo enganadas. Beleza. A pessoa que consegue passar por essa fase do afeto, ela vai para o próximo nível, que eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil. O próximo nível é o nível aqui, da autorrealização. Nós temos aqui então o primeiro nível, que é o nível das necessidades fisiológicas, daí depois nós temos as necessidades com segurança, as necessidades aqui de aceitação social, é a fase do afeto, e aqui a autorrealização. A pessoa que está nessa fase aqui no nível 4, no nível de autorrealização, ela não está muito importando com o que as pessoas estão pensando dela. Por quê? Porque ela tem um objetivo muito bem traçado. Ela sabe muito bem quem ela é e para onde ela está indo. Então ela traçou aquele propósito da vida dela e está seguindo naquela direção. Só para que a gente entenda a diferença entre um e outro, porque geralmente as pessoas falam assim, eu sinto que eu estou na transição do afeto para a realização. Não existe isso. Se você está na transição, você está no afeto. Tá? Porque o cara que está na realização é aquele cara que ele está vivendo o propósito dele. Vou dar vários exemplos aqui que você vai entender legal. A pessoa que está aqui na fase da realização, ela pensa da seguinte maneira. Eu estou com o meu empreendimento e para que eu consiga passar para o próximo nível do meu empreendimento, o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu carro que eu tenho agora, vou ficar com um carro que ele tem um valor pela metade do preço ou tem um valor muito menor para poder pegar esse dinheiro, colocar no meu investimento. E aí esse investimento vai fazer com que eu consiga girar mais dinheiro, porque carro é carro. O carro de 30 mil vai levar no mesmo lugar que o carro de 300 mil leva. Só que esse dinheiro pode fazer com que eu consiga alcançar o meu objetivo, o meu propósito de uma maneira muito mais rápida. A pessoa que está na fase da realização, ela entende que aquilo é um momento e ela precisa daquilo para poder chegar no propósito. Beleza, ela está na realização, não está nem aí do que o pessoal vai ficar falando. Você tinha um carrão, agora você tem esse carro. Você mora em tal lugar, agora você mora em tal lugar. Ele não está nem aí, porque ele sabe que ele está vivendo um processo. A pessoa que está no afeto, ela não vai fazer isso. Ela prefere ter um carro de 100 mil e não ter nada investido na bolsa de valor, diferente da pessoa de realização. Ela prefere ter lá, às vezes, um carro de 30 mil e ter 70 mil investido na bolsa de valores. É só para que você entenda a diferença entre as pessoas que estão no afeto, elas vivem muito para os outros. Elas esperam muito dos outros, muita coisa. Aceitação, aprovação. Ela quer que os outros reconheçam algo nela, né? Toda a sua confiança é dependente do que as outras pessoas estão falando. Diferente da pessoa que está na fase da autorrealização. Aquela pessoa, ela sabe quem ela é, ela sabe as suas qualidades, sabe os seus defeitos, sabe o que ela precisa corrigir para poder passar para o próximo nível e ela não importa com a opinião das pessoas que não têm importância. Ela não é que é uma pessoa que ela não importa com a opinião de ninguém. Não, a pessoa que está na autorrealização, ela vai importar com a opinião das pessoas que vão fazer diferença na vida dela.
Aquelas pessoas que não fazem diferença na vida dela, ela não importa, não tem importância, porque aquelas pessoas elas estão em outro nível. E quando você está na fase do afeto, né, você convive com pessoas que estão nessa fase do afeto, a partir do momento que você se posiciona para estar na fase da realização, essas pessoas vão achar isso muito estranho, vai ser muito diferente para elas. Então é normal elas de alguma maneira te atacarem, seja com piadinha, seja de diversas maneiras. E se você estiver na fase do afeto, isso vai te afetar de alguma maneira, isso vai te alcançar. Se você sentir que está na fase da realização, qual que é o natural de acontecer? Essas pessoas vão ficar ali brincando com você, tirando sarro, falando mal de você, mas depois que você tiver sucesso, algumas dessas pessoas vão querer saber qual que foi o caminho que você traçou e vai te utilizar como uma referência, vai usar você como um exemplo a ser seguido. E aí, aqui nós temos a outra fase, né, que é a fase de viver um propósito. Essa fase de viver propósito, dificilmente a gente vai encontrar alguém que viva esse propósito, né, que esteja nessa fase. Isso aí é Gandhi, é Jesus Cristo, são pessoas que realmente tiveram toda a realização na sua vida, realizaram tudo que tinha que realizar e eles estão vivendo um propósito muito, muito além do que tudo. Talvez em algum determinado momento da sua vida, sua autorrealização está tão plena que você não precisa mais, não queira mais viver para a sua realização, né? Você pode viver só o propósito para as outras pessoas. Mas aí tem uma sequência que eu gosto muito de falar sobre essa sequência, que é primeiro o quê? Primeiro você tem que saber quem você é, qual que é a sua personalidade, quais são as suas falhas, os seus defeitos, aonde você precisa de correção, quais são as suas qualidades. Sabendo quem você é, sabendo o que te deixa feliz, se conhecendo, primeiro ponto. E aí, nesse momento, você defina um propósito. E aí, depois que você sabe quem você é e definir um propósito, sabe aonde está indo, você vai fazer uma rede de apoio. E essa rede de apoio é o quê? É o seu cônjuge. Se você tem um cônjuge, alinha com ele os propósitos para que vocês caminhem na mesma direção. Se esse cônjuge não quer caminhar na mesma direção, a melhor coisa a se fazer é procurar outro cônjuge, separar, porque isso só vai gerar duas pessoas que estão querendo ir para lugares diferentes, só vai gerar conflito, dor e sofrimento. Para não acontecer isso, é melhor que cada um ande com seu caminho. E daí você faça essa sua rede de apoio caminhando no mesmo lugar que você tem. Então, primeira coisa, saiba quem você é e aonde está indo. Segundo, crie uma rede de apoio. Uma rede de apoio onde que você vai apoiar a pessoa e a pessoa vai apoiar você. Depois que você conseguir estabelecer essa relação, aí sim você vai montar um negócio. Seja ele qual for. Seja ele um empreendimento, seja ele estudar para um concurso público, seja ele uma vendinha de jornal. Qualquer coisa que você for fazer, você primeiro estabeleça esses dois e aí depois, terceiro passo, você monta o seu negócio. Depois que o seu negócio deu certo, deu tudo certo, aí você ajuda outras pessoas, que seria o quarto passo. O grande problema das pessoas é que elas não sabem quem são e não sabem para onde estão indo, mas tem a solução para o problema de todo mundo, gosta de resolver o problema de todo mundo, e aí acaba sendo um cego guiando o outro, é a receita certa para dar tudo errado. Nesse momento de crescimento, onde você está se encontrando, sabendo quem você é e aonde você está indo, criando uma rede de apoio com o cônjuge ou com amigos, fazendo o negócio, é um momento que você tem que olhar para você e você tem que fazer com que isso dê certo, colocar toda a sua energia ali. E aí só depois tu pensa em ajudar os outros. Porque se você ajudar os outros no momento que você não tem para ajudar, você não vai conseguir ajudar de maneira efetiva e também vai precisar ser ajudado em algum momento. Tá, agora eu vou pedir para você prestar muita atenção porque isso aqui vai desbloquear muita coisa, tá? Pensa ali, é um iceberg. Essa sacada agora é para você sair da fase do afeto. Literalmente, sair da fase do afeto e entrar na fase da realização. Como que você vai fazer isso? Tem uma receita para poder fazer isso. Pensa no iceberg. O que as pessoas olham, o que as pessoas estão olhando é a parte de cima do iceberg. Essa parte aqui, né? Então aqui é o que as pessoas veem. Mas isso aqui é a estrutura do iceberg, é o que mantém ele flutuando. E isso vai ser você. O que as pessoas vão olhar vai ser isso aqui. As pessoas vão olhar só uma pontinha aqui, ó. Só que aqui dentro vai ter uma pessoa muito bem realizada. E como que a gente vai fazer isso? Como que vai sair dessa fase do afeto? Primeiro ponto aqui, ó, o mais importante, o que é a base de tudo, é ter um propósito.
saber quem você é e aonde você está indo. Lembra lá que eu falei dos 4 passos? Depois que tu definiu esse propósito, sabe quem você é e para onde está indo, você vai transformar esse propósito aqui, ó, que é o próximo passo, em prioridade. Transformar o propósito em prioridade é o mais difícil de tudo. O que isso aqui quer dizer? Não é você dizer não para as coisas ruins, é você dizer não para as coisas boas que vão acontecer na sua vida. Você vai ter um propósito muito bem definido. Eu quero fazer isso. Eu quero ter um trabalho onde eu consiga transformar a vida das pessoas. Beleza. Esse é seu propósito. E aí você transformou ele em prioridade. Você vai ver que vai dar muito trabalho fazer isso. Vai dar muito trabalho. Você vai se dedicar demais a isso e vai dar muito trabalho. Só que nesse caminho vai ter alguém que vai falar assim, cara, eu te dou muito mais dinheiro para tu fazer esse trabalho aqui que, tipo, tu não vai transformar a vida de ninguém, mas tu vai ganhar muito dinheiro, cara. É só vender tua alma para essa pessoa ali que vai dar tudo bem. E aí você vai pensar 2 vezes, fala assim, qual que é a minha finalidade? É o dinheiro ou é o propósito? E aí você vai tomar a tua decisão e dizer sim por propósito. Então, depois que tu transforma o seu propósito em prioridade, isso aqui também é a parte mais difícil, porque quando você está no afeto, fica muito difícil fazer isso. Vou dar um exemplo. Você criou um propósito de vida. E aí chega uma pessoa muito próxima de você e fala assim, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você faça isso, isso e aquilo para mim. Na verdade, você sabe que aquela pessoa conseguiria desenrolar aquilo de outra maneira. Não precisava de você. Mas, como você é um trouxa, o que você faz? Você pega e ajuda aquela pessoa. Você vai fazer o quê? Vai abreviar o seu propósito. Não, deixa o meu propósito aqui de lado. Não vou dar prioridade para o meu propósito. Vou fazer o quê? Vou ajudar essa pessoa que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida nem na vida dela. Isso parece pesado, mas tem que ser assim, para não ser feito de trouxa. Por que eu tô falando? Porque eu fui muito feito de trouxa, muito. Até decidir transformar o meu propósito em prioridade. Quando eu fiz isso, transformei o meu propósito em prioridade, aí é a parte de cima da água aqui, onde o pessoal vê. Tá vendo essa base maior aqui, ó? Isso aqui é produtividade. Aí as pessoas começam a olhar para você e ver um absurdo, falar assim, meu Deus, como esse cara consegue ser tão produtivo? Eu não consigo produzir 1% do que esse cara produz. O dia dele parece que é uma semana, parece que é um ano, tanta coisa que ele faz em um dia. Mas por quê? Porque definiu o propósito em prioridade. E aí o que as pessoas veem? As pessoas veem a produtividade, vê você produzindo muito. E aí, por consequência, lá na pontinha é o lucro. A maioria das pessoas que estão no afeto, o que eles fazem? Eles visam o lucro. Eles não visam o propósito. E aí eles acabam não tendo uma estrutura. E aí eles não chegam aqui nunca. Então, crie um propósito. Transforme o seu propósito em prioridade. Isso vai fazer com que você aumente a produtividade e o lucro virá como consequência. Eu vou voltar aqui para a gente ver o quão importante é isso aqui. Depois que você conseguiu fazer isso que eu falei lá do iceberg, que você conseguiu ter o seu propósito, deixar o seu propósito sua prioridade, transformei meu propósito em prioridade, aumentei muito a produtividade que eu estou fazendo e estou tendo lucro como consequência, você pode dizer que você já está na fase da autorrealização, que é o fato de você pensar assim, se eu precisar vender bombom no sinaleiro para poder pegar o dinheiro e investir em tráfego para poder vender meu produto, eu vou fazer, porque eu sei que lá na frente isso vai valer a pena. E estou nem aí porque os outros vão pensar, essa galera que está na fase do afeto. E aí, olha só a sacada agora. Vamos mudar toda essa perspectiva. Agora você que está na fase da realização e você entende que 90% dos brasileiros, até mais, estão na fase do afeto. O que você vai fazer? Você vai construir o seu produto para quem? Para quem está na realização? Eu vou fazer um produto para a pessoa ganhar muito dinheiro na internet. O cara que está ganhando dinheiro na internet, ele está na realização, porque ele está trabalhando. Lei do engano, não está. Ele quer o quê? Ele quer dinheiro para mostrar para os outros. É uma insegurança que ele tem. Ele quer andar de carrão aí para quê? Não porque ele quer mais conforto. Não, é porque ele quer mostrar para os outros que ele tem esse super poder. E aí, o que você vai fazer? Você vai utilizar isso a seu favor. Sempre que você for fazer um produto, você vai mapear a sua persona, entender ela. Depois a gente vê lá no módulo de brand os 7 pecados. Ver o coração dessa pessoa. O que tem lá dentro que ninguém está enxergando? E aí você vai entregar isso para ela, porque ela vai querer comprar esse produto, entendeu? Entendendo que o seu cliente está na fase do afeto, ele quer aceitação, é isso que ele quer.
e aí você entrega o que ele quer. Assim você consegue vender mais. E se nesse caminho você conseguir fazer uma transformação para que ele entenda que ele precisa sair dessa fase para poder ir para a realização e se tornar uma pessoa melhor, beleza, você fez muito mais do que o esperado, mas o que ele quer é só o afeto. E aqui, pessoal, tem uma questão muito interessante quando a gente fala aqui nessa fase do afeto, que eu falei lá para vocês, né? A criança, o bebezinho, ele, necessidades fisiológicas, comer. Depois, se você for parar para analisar, você vê aquele bebezinho que tá andando na casa lá, ele não tá nem aí para segurança, ele vai enfiar o dedo na tomada mesmo, ele vai pular na piscina, ele não tá nem aí, não tem medo de nada. Parece até que tem um imã, né, na tomada para puxar o dedinho da criança. Parece que os buraquinhos da tomada foi feito pro tamanho do dedo da criança. Por quê? Porque ele não tem medo. Depois que ele começa a ver que machuca, que dói, aí ele começa a se sentir um pouco com medo, aí ele tem essa necessidade de segurança. Depois que ele se sentiu seguro, o que vai acontecer? Ele vai, já tem necessidade fisiológica, tranquilo, já está seguro. O que ele vai fazer? Ele vai buscar a aceitação do pai. E esse momento aqui, pessoal, é muito grave, porque nesse período onde a criança está buscando a aceitação do pai e ela está num ambiente desfavorável ao crescimento dela, vai ter vários vícios, vai ter várias situações que vão acontecer ali que vai moldar a personalidade desse ser humano para a vida inteira. Então você vê muitas pessoas com problemas de relacionamento, com problemas, seja ele conjugal ou entre pessoas, com problemas de caráter, com problemas que elas não conseguem passar para o próximo nível, porque lá na fase do desenvolvimento dela, ela teve essas lacunas que não foram preenchidas. Então, cabe você que tem filho cuidar para não fazer isso com a sua criança, e para você que foi uma criança que não teve essa assistência, entender isso, buscar, né, mapear isso, até porque hoje a informação chega muito mais fácil para nós do que quando chegava para os nossos pais. Os nossos pais, a maioria deles, não tem noção nenhuma sobre isso. Então, eles só criavam filho como criam um cachorro, como criam uma vaca, como criam uma galinha. Criam. Diferente de hoje que você pensa no seu filho para o mundo. Então você vai treinar seu filho para quê? Para que ele consiga ficar cada vez melhor. E aí essa fase é muito importante. E qual que é o problema? Tem muitas pessoas que acabam não saindo dessa fase. Por quê? Porque não teve orientação. Os pais deram orientação aqui na fase da fisiológica, deram comida, ele ensinou que ele precisa comer para poder suprir essa beleza. Depois na segurança, o pai ensinou que não pode colocar o dedo na tomada? Ensinou. E aí, na fase do afeto, o pai ensinou que não tem que importar com as pessoas que não vão te agregar nada? Difícil o pai que consegue colocar isso, né, na cabeça da pessoa. O pai ensinou que a pessoa não precisa de elogio para acreditar nela mesma? É difícil o pai que ensina isso. Você vê que os pais que ensinam, as crianças conseguem passar para esse próximo nível que seria a realização. E aí você vê a diferença da cultura entre aqui e os Estados Unidos. Que aí você vê um povo que está muito mais na realização comparado ao povo, estou dizendo a massa, né? A grande massa. E aí, por último, depois conseguir essa fase do propósito. E eu quero aproveitar esse momento onde eu tenho a coisa que é mais valiosa que você pode me entregar. Não é o seu dinheiro, é a sua atenção. E dizer para você a dica mais importante de toda essa aula. Se você... Esse produto aqui que você está consumindo, ele foi desenvolvido para pessoas que estão na fase do afeto. E também para as pessoas que estão na fase da realização. Mas se eu pensasse só nas pessoas que estão na fase da realização, se eu fizesse um PDF lá com todos os códigos, seria muito mais interessante para ele. Ele ia pegar ali e já ia sair executando. Por quê? Porque ele já está voando, já está muito rápido. Mas a grande maioria das pessoas não estão. Eles precisam do quê? De mudança de comportamento, precisam entender que eles precisam de disciplina para poder mudar um novo hábito. Depois que surgiu aquele novo hábito, trocar, ter disciplina para construir um outro hábito saudável, ter essa rotina, ter esse comprometimento, ter essa aproximação, sabe? Essa aceitação do ser humano e dizer, você é muito bom, você faz, você é fera, você consegue, não sei o quê, aquele coisinha toda. Por quê? Porque as pessoas estão mais nessa fase. E não tem nenhum problema estar nessa fase. Não tem nenhum problema. Então, as pessoas comentar aqui, ela faz o comentário e aí a outra pessoa vê o comentário dela e fala, nossa, que comentário legal, pô, aquilo vai fazer bem para a pessoa e aquilo vai engajar e aquela coisa toda. Se o cara está na realização, ele vai pegar os códigos lá e ele vai escrever o código e vai dar ali no comentário o código que vai ajudar todo mundo. Se não ajudar também não tem problema, mas ele pegou e entendeu que ele precisa fazer aquela ação
para poder melhorar ele mesmo. A consequência que dá se ajudar os outros é por consequência. A prioridade é ele. Mesma ação, diferentes pensamentos. O que tem que entender? Se a pessoa está no afeto, não tem problema. Não tem problema nenhum. Por quê? O problema é a pessoa permanecer. É a pessoa querer se manter ali. Ela pegou e tudo que eu falei agora ela se encontrou. Falou assim, ó, realmente eu vejo que o ego é o que está mais dentro de mim. Às vezes o que eu estou querendo fazer não é por um propósito, é só porque os outros querem que eu faça, os outros querem que eu seja e acabo vivendo a vida para os outros, né? Então você só tem uma vida. Se você viver essa para os outros e a próxima para você, pode ser que não chegue a próxima, né? Então viva essa para você. E aí você entender, respeitar o seu processo de amadurecimento e buscar meios para ir para a próxima fase, para ir para a fase da realização. E aí eu já passei para vocês ali aquele exemplo do iceberg, e aí você vai transformar criar um propósito, saber quem você é e onde você está indo, transformar ele em prioridade, vai aumentar a produtividade e o lucro vai vir como consequência. Algumas questões muito importantes para a gente entender sobre toda essa pirâmide aqui de Maslow é o seguinte, que a definição do seu propósito, ela vai definir muito a sua sensação de realização de sucesso. Quando a pessoa está muito na fase do afeto e ela define o seu propósito de acordo com a fase do afeto, vai chegar um determinado momento da sua vida que ela vai alcançar aquele propósito que ela definiu, mas a sensação de sucesso dela não vai ser uma sensação muito grande. E aquelas pessoas que ela define os seus fatores de sucesso de acordo com as necessidades de realização, vai fazer com que essa sensação de sucesso ela aconteça de verdade. Vou dar alguns exemplos. Você pode ter uma pessoa que ela é bilionária e ela estipulou vários fatores de sucesso na vida dela, mas o propósito dela estava muito mais no ego ou querer viver para os outros. E aí no final que ela alcança esses objetivos de sucesso que ela conseguiu, ela acaba não se sentindo realizada, porque os objetivos de sucesso dela eram outros. Então você ter sucesso é diferente de você se sentir bem-sucedido. Conseguiram entender? Porque você ter sucesso é você traçar objetivos e cumprir os seus objetivos, ter sucesso naqueles objetivos que foram traçados. E aí você se torna uma pessoa bem-sucedida naqueles objetivos que você teve. Mas a sensação de ser bem-sucedido, ela acaba não dependendo disso. Só para que você entenda, quando a gente for trabalhar, modelar um produto, a gente vai trabalhar em cima desses 7 pilares aqui. Isso aqui é tão importante que ele deveria ser tatuado, de tão importante que é. Porque quando você trabalha, isso para qualquer pessoa, não só para as pessoas que estão na fase do afeto, mas as pessoas que estão nessa fase do afeto, elas vão estar muito mais ligadas a essas 7 ações aí que vai permear essa fase do afeto. Primeiro, trabalhe o amor. Essas pessoas elas vão estar muito relacionadas ali a essa fase amorosa, de sentimento e aquela coisa toda. Se você trabalhar um produto que você pegue bastante isso, você vai trabalhar tudo que elas precisam. Curiosidade. Não precisa ser todos, né? Quando você pode ser mais de um, pode ser apenas um também, mas trabalha esses 7 pilares aí, que é o amor, a curiosidade, trabalhar a diversão. A pessoa tem que se sentir livre, tem que trabalhar essa questão da liberdade, depois a gente vai ver muita questão dos arquétipos também. Trabalhar o pertencimento, a recompensa e a segurança. Se você conseguir trabalhar esses 7 pilares dentro de qualquer produto, você vai engajar muito bem com todas as pessoas, mas muito mais com as pessoas que estão na fase do afeto. Voltando lá ao que eu falei sobre ser bem-sucedido ou não, as pessoas que estipulam o seu sucesso, seus fatores críticos de sucesso, baseado na fase do afeto, elas vão chegar a concluir os seus objetivos, só que elas não vão ter essa sensação. Pensa numa mãe que a vida dela inteira foi viver para criar os filhos. Chegar no final da vida, ela acaba tendo uma sensação vamos dizer que ela criou muito bem seus filhos. Seus filhos foram muito melhores até do que ela planejava. E uma outra pessoa, uma outra mulher, que ela voltou a vida dela para a carreira profissional dela. No final de tudo isso, as duas elas vão chegar num patamar de realização. Pode ser que essa mãe que quis formar os filhos
tenha uma sensação de realização muito maior do que essa pessoa que foi uma empresária de sucesso. Ou pode ser que o oposto também se aplique. Essa empresária de sucesso tem uma sensação de realização maior do que a mãe. Por que que isso acontece? Por causa da influência do meio. Se para essa pessoa, que era mãe, ela entende que o propósito dela era criar os seus filhos e ela definiu isso como propósito, tudo bem. Se isso estiver dentro dela aceito, vai estar tranquilo. E se essa outra empresária, ela entende que o propósito da vida dela era ter um negócio de valor, era ter um negócio de sucesso, tá tudo bem também. O grande problema que acontece é que lá no final da jornada, às vezes o contexto, né, o ambiente, ele acaba mudando. Essa pessoa que se dedicou muito à vida empresarial acaba se arrependendo e querendo ter se dedicado mais à vida familiar e a familiar à profissional. Então, por isso que há o equilíbrio e, o melhor de tudo, definir o seu propósito, né? Trabalhar o seu propósito, trabalhar ele de uma maneira que você chegue lá na frente, depois que você concluir ele, você realmente tem uma sensação de sucesso, né? De ser bem sucedido. Voltando lá, para modelar, isso aqui é tão importante que a gente deveria tatuar na pele. Amor, curiosidade, diversão, liberdade, pertencimento, recompensa e segurança. Esses aí são os pilares aí para a gente trabalhar essas pessoas que estão na fase do afeto. Beleza? Essa aula ficou um pouquinho longa, mas eu acho que é muito importante a gente dar um zoom muito grande, porque é onde a gente vai trabalhar mais, né? A próxima aula vai ser sobre os níveis de consciência do cliente, que entendendo qual é a fase que o cliente está e quais são os níveis de consciência que tem, a gente vai conseguir, através desses pilares aí, alcançar todos eles. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Então, seguinte, eu vou até colocar o fone aqui para poder ouvir melhor. Talvez o galo cante, porque ele estava cantando um monte agora. Seguinte, eu vou voltar um pouco essa aula para mostrar para você, na prática, o que é a pirâmide de Maslow. E eu tô muito sério porque realmente foi difícil. A hora que eu vi... eu já tinha assistido esse vídeo, provavelmente você também já assistiu, mas quando eu trouxe esse vídeo para fazer esse exemplo, é isso aí que eu falei que o galo ia cantar, né? Mas tirando essa parte que é engraçada, né? Presta bastante atenção no que eu vou passar agora. Então, essa história aqui, pessoal, pensa lá na pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas, né? As necessidades fisiológicas ali, depois as necessidades de segurança e depois as necessidades de afeto. Essa história aqui é Malak, né? O nome dessa menina, ela é uma refugiada da Síria, da guerra da Síria. Olha que eu vou devagarzinho aqui para poder explicar tudo o que vai acontecer. Tá aqui. O repórter pergunta qual que é o nome dela. Ela disse que ela não sabe, né? Aí pergunta onde está o pai dela. Ela mantém o sorriso no rosto, dá pra ver que é um sorriso forçado, né? De acordo da situação que ela tá, mas ela quer se manter sorridente ainda. Mas, relevem o galo, tá? Mas ela fala que o pai dela morreu, né? Meu pai morreu. Então, pense nas pirâmides da necessidade. Ela ainda consegue manter-se... Ela tá muito emocionada, né? Mas tu vê que ela ainda mantém o semblante de sorriso, né? Aquele sorriso para manter a... E ele pergunta onde? E ela responde, né? Ele morreu. Onde ele morreu? Aí ela diz aonde ele morreu. Ela já tá bem triste. Olha outra pergunta. Você já tomou café da manhã? Almoçou? Jantou? Conte-me. Isso é falta de necessidade básica. Deixa eu cortar. Então, quando a gente fala em pirâmide de necessidades, né? Quando a gente fala em necessidades básicas, você vê que
até a necessidade de afeto tu consegue diferenciar, né? Questão de ser humano, né? Ali é uma criança. Depois eu vou deixar o link ali para você ver uma série que a Unicef fez sobre o que aconteceu depois com ela, né? Até para poder quebrar um pouco esse clima tenso que fica, mas o que a gente tem que entender? O básico. O ser humano precisa do básico. E quando a gente está falando de tudo isso que essa pirâmide de Maslow ela está representando os sentimentos, aquilo que é mais interno, aquilo que a pessoa ela precisa de muito trabalho para conseguir passar por esses níveis. Então, esse ali é um exemplo clássico de que o afeto, por mais que seja seu pai, sua mãe, seja lá o que for, ele é importante, mas quando te falta o básico do básico do básico, não tem ser humano nessa terra que consegue suportar tamanha força. Então pensa na pirâmide de Maslow dessa maneira. Você tem a base da pirâmide, as necessidades fisiológicas, aquilo que precisa de mais urgente. E aí tu tem depois segurança, depois necessidades de afeto, depois de autorrealização e depois de propósito. Você pode estar aqui no propósito, né? Pensa naqueles refugiados da Síria. Ali a gente está falando de uma criança, mas pode pensar talvez na pessoa mais importante lá da Síria. Pode ser um multimilionário, bilionário que tinha lá. Ele fugindo da cidade dele, ele perdendo tudo, ele perdendo a família dele. Tudo que ele vai querer é o quê? Primeira coisa, sobreviver. De nada vai importar tudo aquilo. Então, quando a gente fala em pirâmide de Maslow, quando a gente fala em pirâmide das realizações do ser humano, a gente está falando nesse nível. E é nesse nível que a gente tem que pensar e trabalhar em cima. Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de afeto. A gente vai ver que a maioria das pessoas já vai ter ali as duas fases bem consolidadas, mas está na fase do afeto e a gente vai trabalhar isso a nosso favor. Seja que num produto a gente vai criar uma transformação, sair do afeto para a realização, que é o caso que eu estou entregando nesse produto para vocês, ou somente usufruir dessa fase da pessoa e entender que ela está ali e ela vai ter algumas vontades e a gente fazer um produto para as vontades daquela pessoa. Beleza? Eu não queria deixar passar esse vídeo, né? Eu acho que ele é importante para a gente aprender. E agora sim, né? Te vejo na próxima aula, que é a aula sobre os níveis de consciência do cliente. Valeu. Desculpa aí o galo, os cachorros, essa coisa nada toda aí, mas tem que gravar, né?